Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores! Hoje nós vamos fazer esse chale aqui, que ele é muito simples, muito fácil de fazer. E é o chale que eu fiz para mãe e filha. Ó, esse daqui é o da mamãe. Olha que lindo, a gente fez aqui um tassel na ponta, bem lindo, bem chique. E agora eu vou fazer com vocês o da filha, que na verdade é a mesma coisa, porém menorzinho um pouquinho, né? Então eu fiz primeiro o modelo adulto e agora vocês vão fazer comigo o modelo infantil. Para essa peça eu usei o fio abstrato da Teixo Piratininga na cor folhagem, tá? É um fio 100% algodão e tem 327 metros aqui no novelo. A agulha que eles indicam é de 2 a 3 milímetros, porém nós vamos usar uma agulha de 3,5 milímetros. Por quê? Porque eu quero este balanço, este caimento. Então, a gente, se você tiver o ponto muito larguinho, você pode usar até a número 3. Mas eu aconselho usar a 3,5. E se você tiver muito apertado, você pode usar até a 4, tá? Porque a gente quer que a peça fique mais leve, né? Não tão encorpada. Vou usar também a agulha de tapeçaria ou uma agulha comum mais grossa, né? Pra gente fazer os acabamentos. E é isso, gente. Tesoura e só, tá? Tá. Pro infantil, eu tô usando... até tirei aqui a capinha, mas vou colocar aqui, ó. A linha Ami, que também é da Teixo Piratininga. Aqui o tex dela é maior. Deixa eu ver o tex. Eu nem falei o tex da Abstrato. Deixa eu ver aqui. Tex 516. Custei encontrar, né, gente? E aqui o tex da Abstrato é 295, tá? A agulha aqui que eles indicam é de 2,5 a 3. Nós também vamos usar a agulha 3,5 para fazer também a florzinha. A florzinha é uma florzinha simplesinha assim, ó, tá? Que nós vamos fazer, ok? Então, dito isso, vamos começar a fazer, então, o nosso chale, tá? Olha só, antes para vocês já saberem, pro adulto eu fiz 1,40 m medindo daqui, ó. A gente acaba de fazer essa parte aqui, depois a gente vai fazer o bico. Eu fiz com 1,40 m, deu 42 carreirinhas, tá? Pro adulto, tá? Você pode fazer de 1,40 m a 1,5 m para ficar bem bonito, bem caído. Se a pessoa for muito minhonzinha, você pode fazer um pouco menor, tá? Agora, pro infantil, eu já falo com vocês, porque eu preciso medir. Uma criança, já são 9 horas da noite, eu não consigo medir agora. Como eu estou fazendo aqui ainda com vocês. Então, vamos começar a fazer e eu digo para vocês quanto que eu fiz de medida. Mas acredito que deve ser de 1 metro, no máximo 1,20 m. Porém, contudo, todavia, entretanto, deixa eu fazer primeiro o início aqui com vocês e eu já falo quanto que a gente fez. Vocês vão ter que ver o vídeo mesmo, então aguarda só um pouquinho. Bom, para começar o nosso trabalho, a gente vai fazer aqui, ó, um anel mágico. E antes que alguém me pergunte, posso usar outro fio? Pode, minha gente, vocês podem usar qualquer fio que vocês quiserem. Ó, a gente introduz a agulha aqui e faz a nossa primeira laçada no nosso anel mágico. Subimos mais 2 correntinhas, formando 3 correntinhas. E aqui dentro do nosso anel, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ok? Vou fazer 2 correntinhas de espaço e repetir os meus 3 pontos altos. Pronto, acabamos o nosso início aqui. Fechei, ficando assim. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos subir 3 correntinhas nessa lateral. Viro o meu trabalho. No primeiro ponto, eu vou fazer mais 2 pontos, fazendo aqui um bloquinho de 3. Uma correntinha para dar espaço no meu trabalho. E dentro daquelas 2 correntinhas, eu vou fazer 2 bloquinhos de novo, separados por 2 correntinhas. Então, reparem bem, quando é aqui no nosso biquinho, são 2 correntinhas. Quando é o espaço entre um bloco e outro, é uma correntinha só. Uma correntinha, venho aqui no meu último ponto, que é aquelas 3 correntinhas, e faço
um bloquinho com 3 pontos altos. Pronto, fizemos aqui. Vou continuar, subo 3 correntinhas, viro o meu trabalho, no primeiro ponto eu vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha para dar espaço, e aonde eu tenho uma correntinha, eu faço um bloquinho. Dou espaço de uma correntinha e venho aqui dentro das minhas 2 correntinhas e fazer 2 bloquinhos separados por 2 correntinhas. Assim. Pronto. Faço uma correntinha, aonde eu tenho uma correntinha, eu faço um bloquinho. Uma correntinha, deixa eu puxar meu fio, e aqui na última aqui, no meu último ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Olha só, e assim a gente já tá formando o nosso chale. Vou repetir o nosso processo, só para não ficar dúvida, porque pode ser que tenha iniciante aí. Viro o meu trabalho, aqui na primeira eu faço mais 2 pontos altos, formando o meu bloquinho. Uma correntinha de espaço, venho e faço um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e mais um bloquinho naquele espaço de uma correntinha. Eita! Uma correntinha, e aí eu venho aqui no nosso bico. Esse bico nós vamos fazer 3 pontos altos, que é um bloquinho, 2 correntinhas e no mesmo local 3 pontos altos para a gente poder virar pro outro lado ali. Agora sim, uma correntinha de espaço, e em cada espaço de uma correntinha a gente faz um bloquinho. Uma correntinha, bati no negócio aí, gente. Uma correntinha e vamos aqui com um bloquinho. Uma correntinha e no último 3 pontos altos no mesmo lugar. Olha só como que a gente já tá formando aqui. E aí, aonde que eu meço, Ju, o tamanho que você falou, pro adulto 1,40 m a 1,5 m? Aqui, ó, nessa base nossa aqui, não aqui. Eu meço aqui, tá? Então, eu vou continuar fazendo isso daqui até eu ver que é o tamanho que eu preciso, no caso de uma criança de mais ou menos 10 anos, ó. Fiz o bloquinho, uma correntinha de espaço, e agora em cada espaço eu faço um bloquinho. Muito simples, né? Opa! Muito simples, né, minha gente? Isso aqui é até gostosinho de fazer. Isso aqui você não precisa ficar contando, não precisa fazer nada, ó. E aí a gente vai fazendo aqui. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Todos os bloquinhos separados por uma correntinha. Aqui uma correntinha, e dentro da onde tem 2 eu faço os meus 2 bloquinhos separados por 2 correntinhas. Só isso. E aí eu faço o tamanho que eu quiser. Lembrando que a gente tem o bico ainda, então ele fica maior um pouquinho, né? Então, se você quiser fazer menor ou maior, você pode ter uma média aí. Eu vou mostrar quanto que fica mais ou menos o bico para vocês saberem. Também tem que levar em consideração, gente, o meu ponto, né? A linha que eu tô usando, que se você não estiver usando a mesma linha, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que eu gosto de falar em metros, em medidas, que fica melhor. Chegamos no último, a gente vai fazer os nossos 3 pontos altos. Bom, e assim a gente vai seguindo, aumentando. Em cada espaço de uma correntinha, um bloquinho separado por uma correntinha. Aonde a gente tem aqui 2 correntinhas, a gente faz 2 bloquinhos separados por 2 correntinhas, ok? Vou medir aqui o bico.
para vocês terem noção de tamanho do bico. Ó, o bico ainda tem mais ou menos 7 centímetros, ok? Então, ainda temos o bico aqui ainda. Vou fazer até eu ver o tamanho que eu preciso para criança que vai vestir. E aí eu volto para falar com vocês, pra gente fazer o bico e a florzinha junto. É muito rápido e muito simples esse passo a passo. Gente, eu vim aqui rapidinho, enquanto eu tô fazendo aqui, ó, o tamanho da... Até agora, deixa eu ver quanto que eu medi. Eu vou medir na minha vizinha aqui, pra eu poder ver quanto que a gente vai fazer pra criança. Mas até agora eu tô aqui com 78 centímetros, ó. O que que eu vim falar com vocês? Lembra que eu falei que eu fiz 42 carreiras do adulto antes do bico, né? Desse aqui. E o que eu quero falar com vocês? Para eu terminar o bico, faltou muito pouco. Eu gastei dois novelinhos, mais um pouquinho de um terceiro. Então, o que eu acho que vocês podem fazer? Ao invés de fazer 42 carreiras, faz umas 40 carreiras ou 41 carreiras para vocês terminarem e usarem só 2 novelinhos, entendeu? Então, já é bom deixar esse adendo aqui para vocês, porque eu vou colocar lá que eu gastei 2 novelos e um pouquinho. Mas às vezes você só quer fazer o adulto, compra 2, se for o abstrato que você quer fazer. Lembrando que o abstrato, ele tem 327 metros, né? Se for no abstrato. Então, mas aí você já faz um cálculo aí de quanto que eu gastei para fazer um chale desse tamanho, tá? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Outra coisa, para falar do abstrato. O abstrato é um fio tingido à mão. Então, um deles, eles vêm mais escuro, outros mais claros. Vocês vão ver isso aqui, ó. No da mãe, que eu fiz, e no infantil. Olha só, eu peguei o mais clarinho, tá vendo? Mas é o mesmo fio que eu tô usando, tá? Isso é só pra deixar isso aqui pra vocês. Vocês vão ver diferença, ó, na tonalidade deles, tá bom? Então, esses 2 adendos que eu queria deixar pra vocês, e eu vou terminar aqui e já volto pra dizer o tamanho que vocês vão fazer. Provavelmente eu não devo fazer muito maior do que isso, não. Eu falei de 1 a 1,20, né? Mas eu vou medir na minha vizinha aqui e já volto daqui a pouquinho pra falar pra vocês. É de um vídeo pro outro. Bom, fiz aqui o chalezinho infantil, deu mais ou menos 1,05 m. Por que que eu fui fazer? Eu fui fazer conta pra ver quanto que o meu bico ia dar, tá, gente? Gente, eu fiz, a conta que eu fiz foi o seguinte, eu coloco assim, eu vou aqui e faço assim, ó. Um V, um ponto baixo. Um V, um ponto baixo, ponto baixo. Um V, um ponto baixo, ponto baixo. Desse jeito que eu faço a conta. Só que eu já fiz pra vocês. No chale adulto, 42 carreiras dá direitinho pra você fazer o seu bico. E no infantil, 33 carreiras, tá? Então, vamos lá. Eu vou explicar a vocês como que a gente vai fazer esse bico. O bico é muito simples, muito bobinho de fazer. A parte mais chata realmente seria fazer a conta de se dá ou se não dá. Olha só, nessa pontinha aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. Não, 2 pontos altos não. Você vai subir com 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo buraquinho. Vou fazer uma correntinha e no mesmo buraco eu vou fazer mais 2 pontos altos. É isso que eu chamei de V, tá? 2 correntinhas. Deixa eu ver se são 2 correntinhas mesmo, gente. Eu fiz isso ontem à noite, acredita? E eu já esqueci. É 2 correntinhas mesmo. 2 correntinhas. Venho aqui nesse espacinho de correntinhas e faço um ponto baixo. Eu vou fazer uma... Ah, não são 2 correntinhas, não. São 3, perdão. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, lembrei, tá, gente? Briga comigo, não? Venho no espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. Então, depois do V, a gente fez 3 correntinhas, um ponto baixo. Depois, 5 correntinhas, um ponto baixo. Vou repetir as minhas 3 correntinhas e vou aqui repetir dentro do espaço de correntinhas o nosso Vzinho, que são 2 pontos altos separados por uma correntinha. Assim, tá? Deixa eu puxar minha linha. Minha linha tá embolada. A peça vai ficando grande. Pronto. Vou fazer de novo. 2, 3 correntinhas. Coloco aqui o meu ponto baixo.
1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no meu espaço e faço um ponto baixo. Olha, eu já me confundindo. 1, 2, 3 correntinhas. Então, cada vez que você for fazer o seu Vzinho, são 3 correntinhas. O nosso V, repetindo, são 2 pontos altos separados por uma correntinha. Depois, a gente faz 3 correntinhas também e vem dentro do espaço. E aí, a gente vai fazer as nossas 5 correntinhas entre o Vzinho e outro, tá? Então, 3 correntinhas. E aí, eu vou fazendo isso até chegar lá no bico do meu chale. Vou fazer aqui a minha parte até chegar no bico, ó, depois do V, 3 correntinhas, um ponto baixo, e a gente vai fazer as nossas 5 correntinhas. Repetindo as 3, eu tô repetindo, gente, porque tem gente iniciante, inclusive eu tive lá na Rio Arts, teve muita gente me perguntando, seus vídeos são para iniciante? Falei, vira e mexe, eu falo que, gente, tem para ter um pouquinho de paciência, porque tem iniciantes. Então, ok, fiz aqui. Vou continuar até o bico e já volto, tá? Vai ficando assim. Bom, aquelas continhas besta que eu fiz, gente, que eu falei, ah, nossa, mas ela é confusa. Gente, eu passo pra vocês do jeito que eu faço. Ai, múltiplos de 3. Tá bom, se vocês quiserem fazer isso, vocês podem fazer, mas eu vou assim, vou mais fácil, vou assim, um V, um ponto baixo, um V, e deu certo. Já passei a conta pra vocês, né? E deu certinho, olha só. 3 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo. E aí, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas. E aqui, eu vou fazer um V. Tá? Deu certinho pra cair o meu V aqui. Que era o que eu gostaria. Entenderam? Ó, e aí, eu tento facilitar a vida de vocês. Se vocês quiserem complicar, vocês podem complicar. E aí, 3 correntinhas e volto a fazer o meu ponto baixo aqui. E aqui, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa, né? Ó, 5 correntinhas, ponto baixo. 3 correntinhas e o nosso V. Composto de dois pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou fazer até lá o final e já volto, tá? Ó, vai ficando assim. Nosso Vzinho ficou bem aqui na pontinha. Eu falei que esse chale é muito simples, ele é muito simples. Bom, gente, ó, chegamos aqui no finalzinho. A gente fez aqui, ó, o Vzinho, 3 correntinhas, 5 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, e no final a gente faz um Vzinho aqui nessa última correntinha que nós temos aqui. Então, sem muita dor de cabeça, já passei a conta para vocês aí. Ó, acabamos aqui. Vou virar o meu trabalho. Para mim, às vezes, é difícil trabalhar em cima de mesa, gente. Mas vamos lá. Virei meu trabalho, nada. Virei. Agora virei. Depois os haters ficam falando aí, que confusa! Pois é. Vou vir aqui, gente, ó. E vou fazer aqui um baixíssimo. Vou caminhar baixíssimo até o centro aqui do meu Vzinho. Vou subir 3 correntinhas e fazer V sobre V. Mais um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos. Pronto. Agora, deixa eu lembrar como que eu fiz. Aí, depois desse V, a gente vai fazer uma correntinha laçada na agulha, a gente vai vir... Sabe aquele cordão de 5 correntinhas que a gente tem? Nós vamos fazer, ó, 5 pontos altos separados por uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, mais uma correntinha. Um ponto alto, mais uma correntinha. Um ponto alto. Ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos separados por uma correntinha. De novo, fazemos uma correntinha, a gente vem dentro do nosso Vzinho aqui e vamos fazer o nosso V de novo. Vai ser sempre V sobre V.
uma correntinha dentro daquele conjuntinho, nosso cordãozinho de 5 correntinhas, 5 pontos altos separados por uma correntinha. Então, a nossa carreira agora é essa. Muito simples, né? Ó, uma correntinha, ficamos com 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, V sobre V. Aqui, todos os trabalhos vão ser separados por uma correntinha. Todos os trabalhos é ótimo. Então, uma correntinha e aí a gente continua fazendo os nossos 5 pontos altos. Eu vou fazer isso até chegar lá no nosso bico do chale. E já volto, tá? Ó. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, vamos aqui. Então, vou fazer isso até chegar lá no bico do chale e já volto. É de um vídeo pro outro. Olha só. Aí aqui, gente, na pontinha, aqui a gente estava fazendo uma correntinha de espaço. Aqui na pontinha, nós vamos fazer 2 correntinhas e fazer o nosso V. Essa vai ser a diferença, só que a gente vai ter uma correntinha de espaço e aqui o nosso V. 1, 2 correntinhas e voltar a fazer os nossos 5 pontos altos separados por uma correntinha. E daqui para lá, a gente vai continuar colocando uma correntinha, tá? Ó, ficando assim. Ok? Vou fazer até lá no final agora e já volto. Ó, ficou assim a nossa pontinha. Opa, assim. Olha só, então chegamos aqui no final, fizemos o nosso Vzinho em cima do V. A gente de novo vai fazer, se você quiser fazer uma correntinha, você pode fazer para te facilitar fazer aqui, ó, o baixíssimo, mas se você segurar direitinho, sai, ó. Fiz baixíssimo e vou caminhando até aqui o meu meio. E subo 3 correntinhas, igualzinho a gente fez aquela hora. Faço um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. E aí, eu vou vir aqui dentro desses espaços de uma correntinha que nós fizemos aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo e, mais uma vez, 3 correntinhas e um ponto baixo. Em cada vãozinho desse aqui, a gente fez um ponto baixo. Ficamos com 3 argolinhas aqui de 3 correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas de novo e venho fazer o meu V. Aí, aquela parte do V sobre V que a gente falou. Dessa vez, nós vamos separar o motivo com 2 correntinhas. E aí, a gente volta aqui, ó. Nesse espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas. Nesse espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas. Mais um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E aí, repetimos 2 correntinhas e V sobre V. Vou fazer isso daqui até chegar lá na nossa ponta do chale. Quando chegar na ponta, para eu explicar como que a gente vai fazer. Ok? Então, vai ficando assim, ó. Vou chegar lá e já volto. Olha só, chegamos na pontinha aqui, e agora é o seguinte, a gente estava fazendo com 2 aqui de diferença entre um leque e outro. Aqui na pontinha, a gente vai fazer com 3. 1, 2, 3 correntinhas, e vamos fazer aqui o nosso lequinho. A mesma coisa, somente a diferença é de que nessa pontinha nós vamos fazer 3 correntinhas, tá? E aqui a gente volta a fazer os nossos pontos baixos, separados por 3 correntinhas, a mesma coisa. A única diferença é ali na pontinha. Ó, ok? E aqui a gente volta a fazer 2 correntinhas
de espaço. Ó, ficando assim, ok? Vou terminar e já volto. Chegamos aqui. A gente vai virar o trabalho. Vamos de novo caminhar aqui com baixíssimo. Até aquele cantinho, aqui até aqui o meiozinho. Vamos subir 3 correntinhas, aquele mesmo processo, tá, gente? Tô repetindo aqui, mas é rapidinho, peraí. A gente já faz essa parte aqui. E aí, 2 correntinhas, e a gente vai vir aqui, ó, naquelas 3 argolinhas que nós fizemos aqui, a gente vai vir na primeira. Vamos fazer 3 correntinhas de novo. Ponto baixo. 3 correntinhas mais uma vez, ponto baixo. Então, se a gente tinha 3 argolinhas, nós ficamos com 2. 2 correntinhas e V sobre V. Agora é esse o caminho. Ó, simples assim. Então, a gente vai fazendo 2 correntinhas, ponto baixo na primeira argolinha, 3 correntinhas e ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo, e aí repete as 2 correntinhas para fazer o nosso Vzinho. Vou fazer isso até chegar lá na nossa ponta e já volto. Gente, eu vou falar um negócio com vocês. A gente vai fazendo, quando vê, a gente já passou. Eu tive que desmanchar para voltar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Eu sigo uma sequência, tá? Aqui a gente fez com 2, aqui a gente fez com 3, e aqui eu vou fazer com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas, e venho aqui em cima e faço o nosso Vzinho. Assim. Tem algum mistério? Não. 2, 3, 4, pronto. Aí eu volto aqui e volto a fazer as minhas correntinhas. Só isso. É só para essa pontinha ficar mais harmônica, né? Então, é isso. Vou chegar até lá e já volto. Até lá no final eu já volto pra gente fazer a penúltima carreira. Bom, chegamos aqui, viramos o nosso trabalho e vamos fazer a mesma coisa, ó. O ponto baixíssimo, caminhando até lá ao centro, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos. Aquela mesma coisa que a gente já estava fazendo. Aqui agora nós vamos fazer 3 correntinhas. Vamos vir, a gente tem dois vãozinhos agora. Aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo e 5 correntinhas. Ó, assim. 1, 2, 3 correntinhas e a gente vai fazer Vzinho sobre V. Nossa sequência agora é essa. 3 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas e ponto baixo. 3 correntinhas e V. Essa é a nossa sequência. Agora, eu vou falar com vocês já de uma vez, para eu não ter que repetir e esse vídeo não ficar muito extenso. Aqui, 3 correntinhas. Lembra que eu falei da nossa pontinha? Então, a nossa ponta aqui a gente fez com 4 correntinhas. Dessa vez, a gente vai fazer com 5. O que nós vamos fazer? A gente aqui vai fazer 3 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas e V. E depois repetimos as 5 correntinhas, fazemos o nosso ponto baixo, 5 correntinhas e voltamos a fazer um espaço de 3 correntinhas aqui. Eu vou fazer todo o meu percurso, tudo bonitinho, vou fazer aqui a ponta. Quando eu chegar lá do outro lado pra gente fazer o último bico, eu volto, ok? Eu acho que agora não tem mais nenhum tipo de dúvida aí, né? Então, aqui agora a gente vai subir 5 correntinhas nesse bico, só aqui. O resto é 3 correntinhas, separando um motivo do outro e 5 correntinhas pra gente fazer o nosso bico, ok? Vou fazer aqui e já volto.
Bom, gente, chegamos aqui, ó. Eu vinha caminhando até aqui de novo, tá? Fiz a mesma coisa. Vou subir 3 correntinhas e mais uma para dar espaço no trabalho. E vou fazer isso aqui, um ponto alto, mais uma correntinha e mais um ponto alto. Então, como se fosse aqui 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer 3 correntinhas e um picô. Venho aqui na base do ponto e faço um ponto baixo. E vou repetir, deixa eu puxar de novo o fio. No mesmo local, eu vou fazer 3 pontos altos separados por uma correntinha, do mesmo jeito, ó. Assim. Ok? Deixa eu ver só aqui o que mais que eu fiz, que agora eu já esqueci. Ai, ai, senhor. Ah, tá. Aí eu fiz aqui, ó. Eita, ó. Uma correntinha. E aí, nesse espacinho aqui que a gente tem de correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha mais uma vez. E aí, dentro desse espaço, desse próximo espaço de correntinhas, eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer 3 correntinhas, venho na base do ponto e faço um ponto baixo, fazendo um picô. E vou repetir a mesma coisa, 3 pontos altos separados por uma correntinha. Ficou pronto. Uma correntinha, venho aqui dentro do nosso espacinho de correntinhas e faço um ponto baixo. Uma correntinha e dentro do V a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, de novo, tá? 3 pontos altos separados por correntinhas. 3 correntinhas e faço o picô e dentro do V eu faço de novo a mesma coisa. Então, agora a gente vai fazer o mesmo motivo nos 2 espaços que a gente tem, ó, ficando assim. Separo por uma correntinha, venho aqui dentro desse espaço de correntinhas, um ponto baixo, uma correntinha, e agora eu faço de novo a mesma coisa. Então, agora vai ser aqui, ó, no espaço de 5 correntinhas e dentro do V, ó, dentro do V e no espaço de 5 correntinhas. Isso tudo separado por uma correntinha e um ponto baixo, ok? Vou fazer até a ponta e já volto na ponta do chale para mostrar para vocês. Olha só, gente, chegamos aqui, aí eu tô na ponta do meu chale. Nessa ponta agora, nós vamos fazer uma correntinha e aqui dentro, ao invés de 3 pontos altos separados por uma correntinha, nós vamos fazer 4 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos lá, fiz 1, 2, 3, 4. 4, ó. Fiz 4 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer aqui o meu picô. E, de novo, 4 pontos altos separados por uma correntinha. Assim, ó. Então, ficamos com 4 aqui e um picô. Uma correntinha, e aí a gente continua fazendo um ponto baixo e seguimos fazendo os nossos 3 pontos altos separados por uma correntinha, um picô entre eles e repetimos os nossos 3 pontos altos. Esse é o final do nosso bico, gente. É assim mesmo que nós vamos terminar essa carreira. E aí, depois, vocês estão ouvindo porta batendo, gente? É aqui em casa. Ó, aí depois disso, nós vamos para a nossa florzinha, ok? Ó, e agora a gente fez essa ponta maior, vai ficar bem bonitinha assim, e a gente vai seguir aqui até lá no final. Vou arrematar meu fio e volto pra gente fazer a florzinha junto. Olha só, gente, chegamos aqui no finalzinho, fiz a mesma coisa e agora aqui a gente puxa o fio e tá passando um carro buzinando, gente, ó. E eu vou fazer o arremate do meu fio, tá? Eu vou pegar até uma
uma agulhinha simples aqui para mostrar para vocês como que eu faço o remate. Lembrando que eu sempre falei, ó, vai passar aí a buzininha, que eu não sei o que que é. Cidade pequena tem disso, alguém tentando vender alguma coisa. E aí eu venho aqui, gente, ó, para contar para vocês o que que eu faço, como eu faço. Eu vou fazendo assim, ó, e colocando, enfiando o fio aqui entre os vãozinhos sem puxar muito. E é assim que eu faço meu acabamento. Eu vou fazer o acabamento do meu fio daqui. E você pode usar também a cola pano da Teixe Piratininga. Eu vou pegar a cola aqui, peraí. Essa cola pano aqui, olha, ela é muito boa. Ela não sai na água, tá? Aí eu venho aqui, ó, e coloco um pinguinho de cola ali pra colar a minha pontinha. Eu tenho uma tesoura menor, eu não sei onde tá, gente. Aí eu venho aqui e corto e deixo colar. Vou fazer também um arremate aqui, a mesma coisa que eu tô fazendo. Eu volto, eu falei que eu voltava para ensinar a florzinha, mas primeiro nós vamos fazer o tassel daqui, ó, das duas pontas, tá? Eu vou fazer junto com vocês e é rapidinho. Gente, para fazer o tassel, olha só, pro infantil eu tô gastando o segundo novelinho, mas ele tá assim, tá vendo? Pro adulto, se você for fazer os dois, aí você consegue com 4 novelos do abstrato, tá? Lembrando que eu já falei aí a quantidade que vem, vocês podem fazer a conta para qualquer outro fio. Eu vou usar esse meu negocinho aqui que eu guardo minhas etiquetinhas, uns paranauê. Eu vou usar ele para fazer o tassel. Vou mostrar para vocês o tamanho. Ele tem em torno de, ó, 13 centímetros, tá? Mais ou menos. Ele fica um pouquinho maior. Vou pegar aqui, ó. No adulto eu fiz a mesma coisa. Enrolar 30 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 27, 28, 29, 30. Pronto. Cortei aqui. Tiro da minha caixinha. Fiz as 30 voltas. O fio caiu no chão. Vou cortar aqui um fio maiorzinho, de mais ou menos uns 50 centímetros. E vou colocar aqui. E vou dar um nó. Nó feito. Vou pegar aqui o meu fio de novo. E vamos fazer aquele nó de tassel. Ó, deixo a minha perninha pra cima. Faço uma argolinha. Ajeito bem bonitinho aqui os meus fios. E vou girar. Aqui eu vou girar por 10 vezes. 1, 2, ó, 3. Eu gosto de deixar bem bonitinho, ó. 4. E a gente vai fazendo aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 voltinhas que eu fiz aqui no meu. Tá? Fiz 10 voltinhas, vou procurar onde tá aquela argolinha que a gente fez, ela tá aqui, ó. Vou passar o fio. Gente, eu tô mostrando. Vou passar o fio por dentro da argola. Pronto. E vou cortar. Agora a gente puxa esse que tá aqui em cima, ó. Ó. Pronto. E ele ficou aqui. Aí, gente, eu pego a minha agulhinha, ó, e ainda faço ainda um arremate ali, pra ficar bem seguro esse tassel nosso. Vou fincar ela pra cá, eu faço assim mesmo, ó, puxo pra cá e volto aqui por baixo, trazendo ele aqui, ó. Pronto, ficamos com o nosso tassel pronto. E aqui você vai decidir o tamanho que você quer, como que você vai querer. Aqui eu vou segurar aqui, ó, e vou cortar. Ficou assim. Depois eu vou ver se esse tamanho tá bom para o infantil. Tá passando moto. Ó, e aí a gente vai pegar esse fio aqui e vamos fazer o seguinte. Ó, vou passar esse pra cá e o outro pro outro lado. Assim, pronto. Passei um para um lado, outro pro outro, tá vendo?
desse jeitinho. Vou puxar aqui e vou dar um nó. Ó. Ninguém vai ver. Vou dar um nó aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou descer esse fio aqui pra dentro ainda. Vou pegar uma agulha maior de tapeçaria, que fica melhor de eu enfiar, ó. Ó, assim. Ó, e vou pegar aqui, ó, e colocar aqui por dentro e trazer o fio aqui pra baixo. Pronto. Tá presinho e o fio tá todo pra baixo. De novo, eu venho aqui, corto do tamanho certo. Tá pronto, o nosso tassel. Ficou lindo, não ficou? Vou fazer ele de um lado e vou fazer a mesma coisa aqui do outro. Agora eu volto pra gente poder fazer a nossa florzinha. Ó, tassel pronto. Cortei ele um pouquinho menor do que eu fiz no adulto, tá, gente? Ó, cadê o do adulto? Tá aqui. Ó. Do adulto eu fiz mais comprido, tá vendo? Então, agora vamos pra nossa florzinha. Vou usar o Ami, né? Eu já falei aí, na cor abacate. Eu resolvi que essa cor ia ficar muito bonitinha com o nosso trabalho. Bom, gente, pra gente fazer a nossa florzinha é o seguinte, nós vamos fazer aqui um anel mágico, venho aqui e faço o primeiro ponto. Esse primeiro ponto eu não vou contar. E vou contar aqui, ó, 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fizemos 12 pontos, a gente vem aqui, ó, e fecha o nosso anel mágico. Puxei. Pronto. Fechei meu anel mágico, eu venho aqui no nosso primeiro ponto e vou fechar com baixíssimo. Prendi com baixíssimo, vou deixar esse fio pra cá, que eu aproveito, já vou escondendo ele e fazendo o arremate. Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. E já no próximo ponto, eu vou fazer assim, ó. Laçada na agulha, eu venho aqui dentro e subo ele fazendo um ponto alongado. E tiro as duas e fico com uma laçada na agulha. De novo, no mesmo buraquinho, eu vou fazer a mesma coisa. Altura, tiro 1, 2. E vou fazer isso 5 vezes. 3. 4. E 5. E tiro 2. Fiquei aqui com 6 laçadas na agulha, eu fecho todas elas juntas. E vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho no meu próximo ponto aqui e faço, prendo com baixíssimo. Jogo pra trás essa correntinha e aí a gente vai ficar com a pétala gordinha assim. Vou subir 3 correntinhas novamente, laçada na agulha, venho no próximo ponto e faço ponto alongado e tiro 1. Laçada na agulha, ponto alongado e tiro o próximo. Laçada na agulha, ponto alongado e tiro o próximo. Fiquei com 3, vou fazer 4 e 5. Fecho todas juntas e vou fazer 3 correntinhas novamente. Venho aqui, ó, no próximo ponto e fecho com baixíssimo. Vou fazer isso por 6 vezes. 3 correntinhas, vou fazer mais uma vez e venho aqui no próximo ponto. 1, 2, deixa eu puxar o fio. 3, 4 e 5. Pronto. Fechei todos e fiz 3 correntinhas. Você vai fazer isso por 6 vezes. Venho aqui no próximo ponto, fecho com baixíssimo, jogo para trás a correntinha, subo 3 correntinhas e vou fazendo de novo. É isso aqui. Você vai fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer o meu e já volto. Chegamos aqui, ó, na 6ª pétala, aí eu venho aqui e vou fechar com baixíssimo. Vou puxar o meu fio, dessa vez aqui,
eu vou puxar um fiozinho maior para eu poder já fazer as aplicações no chale, tá? Puxei esse aqui. Aí, gente, eu pego pode ser qualquer agulha que você tiver aí, ou de tapeçaria que eu falei. Ó. E vou vir aqui, ó, e colocar o meu fio aqui dentro. E jogar lá pra trás. E colocar o puffzinho pra frente, assim, ó, bem bonitinha, pra ficar bem linda. Posso vir aqui, ó, e juntar aqui com esse outro fio aqui. E já dá um nó, que é mais uma segurança que a gente tem, ó. Que a gente foi rodando com ele ali, mas pronto, ó. Fechei, e aí eu posso cortar. Ó, meu puffzinho pronto. Eu vou contar quantas eu vou fazer aqui. Eu já tenho 2 prontas. Eu vou contar quantas eu vou fazer aqui, pra gente poder colocar ali em volta do coisa. E já volto pra ensinar vocês como que a gente vai fazer a aplicação no chale infantil, tá? Bom, gente, ó, coloquei as florzinhas aqui. Ah, deixa eu falar. Eu peguei uma bolinha que eu tinha aqui e coloquei no meio. Vocês podem ficar à vontade aí pra ver o que vocês querem. Pode colocar qualquer coisinha, gente, mas algo que dê pra lavar, né, e não dê problema. Então, o que eu fiz? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer em um dos lados aqui, ó. Eu fui, entre uma florzinha e outra, eu separei três pontinhas e fiz na quarta. Fiz, ó, da pontinha de cá e contei 1, 2, 3, aí fiz aqui. 1, 2, 3, fiz aqui. Fui fazendo, tá vendo? Então, eu vou fazer, acabei de ver que eu fiz pelo lado avesso do último ponto aqui, ó. Mas não tem, né, gente? Não tem avesso, tem frente, porque, né, só nessa pontinha aqui que eu poderia ter feito do outro lado. Mas agora que eu já colei e fiz em tudo, vai ficar aqui mesmo. Aí, o que foi que eu fiz? Ó, aqui eu vou contar 1, 2, 3 e vou fazer aqui, tá? Não deu pra ficar aqui na pontinha, mas pra mim tá ótimo, é aqui mesmo que eu vou fazer. A gente terminou a nossa flor, eu vou pegar aqui, ó, a nossa agulha. Consegui enfiar todo o fio. O fio que eu já vim escondendo, eu vou cortar. Não preciso mais dele. Esse aqui, eu vou jogar aqui, ó, lá pra trás. Pronto, fechei minha florzinha. Contei aqui 1, 2, 3 na quarta. Vou contar aqui 1, 2 na terceira, aqui, ó. Eu vou fazer mais ou menos nessa altura. Aqui, 1, 2 na terceira, aqui assim, ó. Tá? Mais ou menos aqui assim. Vou pegar aqui de um lado ao outro e coloquei a minha florzinha. Ó, girei, deixei ela aqui, que ela tá caída de um lado, né? Eu vou jogar aqui agora pro outro lado, pra frente. Ó, pronto. Preguei. Vou pegar uma bolinha. Eu devia ter pego essa bolinha antes? Devia. Peguei? Não, vou pegar agora. Eu tinha um saquinho aqui de várias bolinhas. Aí eu escolhi essa daqui. Que cabe, inclusive, aqui dentro dessa minha agulha grossona com fio. Ó, peguei aqui. E agora que eu enfiei de um lado, eu vou virar pro outro lado. Né, ó, tá aqui, eu vou voltar aqui no outro lado. Também continuando, fincando aqui, ó. Pronto. Ajeito certinho. E vou fazer acabamento do meu fio aqui, aproveitando e costurando e colocando aqui dentro. Vou deixar só assim? Não vou, gente. Ó, depois que eu coloquei para um lado, coloquei para o outro, eu vou cortar o meu fio e vou usar a cola pano. Eu não usei ela ainda desse lado de cá, só daqui pra lá, ó. Tá vendo aqui, ó, como tá tudo coladinho, ó, ó. Tá vendo, ó, toda coladinha? O que eu fiz aqui? Algumas ali eu nem coloquei muito nas pétalas. Mas eu vou colocar aqui, principalmente aqui no miolo, aonde eu sei que vai colar, ó. E aí eu venho dando uma salpicada aqui nas pétalas. E vou assim, ó. Justamente para fazer o acabamento e ela ficar coladinha. E lembrando que essa cola pano da Teixo Piratininga, ela não sai na água. Então, ela é ótima, gente, pra gente colar essas coisas. Ela tá grudadinha ali com o fio, mas ainda assim eu quero deixar aqui mais segura com a cola, tá?
aqui, como é cheio de buraquinho, vai cair um pouco ali na minha mesa. Depois eu limpo a mesa. Ó. E vou deixar aqui secando. E vou, ó, apertando aqui para ela poder secar e ficar bem linda. O que mais que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que eu vou fazer. Pedi o AP Mundo Laser para fazer para mim as minhas etiquetinhas, essa daqui em aço escovado. Eu quis em aço escovado, tá? Para ficar bem bonita. Vou colocar aqui na ponta, que eu acho que eu prefiro, ó. Aqui na pontinha, assim. A minha etiquetinha, que vai ficar ali na frente na hora que cair. Deixa assim, ó, ela vai cair assim, ela vai ficar aparecendo. Então, eu quero fazer assim, ó. Ok? Desse jeitinho aqui que eu vou colocar minhas etiquetinhas. Vou tentar colocar de um jeito, peraí. Acho que eu vou colocar bem aqui na ponta. Para que fique aqui dentro. Deixa eu ver aqui de um jeito que fique dentro de um espaço aqui, ó. Aqui, ó. Por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu vou usar, você pode costurar ou pode usar rebite. Eu vou usar o rebite. Deixa eu ver aqui o douradinho, que eu acho que vai ficar bonitinho, ó. Primeiro eu coloco essa ponta. Sempre mostro pra vocês como que eu uso o rebite, porque pode ser que as pessoas não saibam. Lembrando que essa minha etiquetinha aqui é AP Mundo Laser, eu vou deixar aqui, ó, AP Mundo Laser site, tudo direitinho pra vocês. Telefone para vocês entrarem em contato e fazer sua etiqueta personalizada. Vou aqui colocar, olha só, tá vendo aqui tem um espacinho aqui, eu vou colocar aqui e vou dobrar aqui. Essa etiqueta aqui é a 2x6. Deixa eu ver se assim vai ficar bonitinho. Não gostei. Então, peraí, gente. Tem que ser de um jeito que fique legal. Não fique bruta. Assim, gostei mais, tá vendo? Ó, tá vendo como ficou bonitinho aqui no finalzinho? Aí a gente coloquei de um lado, coloquei do outro, eu venho aqui e coloco essa pontinha aqui. Vem num kitzinho que eu comprei, vem isso daqui. Eu acho que deve ter também algum alicate que faça esse serviço, não sei, gente. Eu faço com esse aqui, ó, pego o martelinho e... Agora eu consegui acho que fechar mais, ó, tá vendo? E aí, tá pronto o nosso chale infantil. Vou colocar esse aqui também no adulto e vou deixar aí um videozinho, mãe e filha usando a peça. E eu acho que eu tenho certeza que vocês vão amar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todo material, tudo certinho, as redes sociais da Teixe Piratininga, as minhas, da AP Mundo Laser, tá tudo na descrição, tá? Muito obrigada por você que ficou aqui até agora e até a próxima invenção de moda. Teu abraço me esquenta, me faz sentir gigante. Teu sorriso é raio de sol que me faz radiante. Teu amor me acompanha, me guia a cada instante. És meu porto seguro, meu aconchego constante. Mãe, teu amor é força que me faz voar. A luz que me ilumina, me faz sonhar. És a paz que me acalma, a chuva que me afaga. Te amo mais que tudo, és meu porto, minha saga. Nas horas de tristeza